André Mendonça pode prender Jacques Wagner, o petista aliado do Lula, por uma operaçãozinha suspeita de 15 milhões de reais. Flávio Bolsonaro foi pra cima do Moraes com uma acusação que ninguém faz por puro medo. A de que o Moraes cometeu crime e de que a mulher dele ganhou milhões pra fingir que advoga. E o mais grave é a pergunta que o Flávio deixa no fim. Talvez a nossa indignação seja diferente da indignação medrosa ou amedrontada que a gente teve em 22, mas que eles vão tentar fazer em 26 o que fizeram em 22, vão tentar. Vão e vão mesmo. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, o meu nome é Bruno, começando mais um giro de notícias, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e ajude esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Bora para o vídeo! Empresário acusado de vazar dados de Viviane Barsi pede para não ser julgado por Moraes. É isso mesmo. A defesa do empresário Marcelo Conde solicitou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes seja declarado impedido de atuar na investigação que apura o suposto vazamento de informações fiscais da advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do magistrado. O empresário é apontado pela Polícia Federal como suposto mandante da obtenção irregular dos dados, acusação que nega. Marcelo Conde integra o chamado inquérito das fake news. O empresário do setor imobiliário é filho do ex-prefeito do Rio de Janeiro, Luiz Paulo Conde, que administrou a capital fluminense entre 1997 e 2001. Ele é investigado pela suposta participação no acesso ilegal às declarações de imposto de renda da advogada. O principal argumento apresentado pela defesa é que Alexandre de Moraes não poderia permanecer na relatoria do caso por possuir vínculo direto com a suposta vítima da investigação. Os advogados sustentam que a legislação processual impede a atuação do magistrado em processos que envolvam parentes próximos. Wagner tentou vender terreno de 15 milhões após ser alvo da PF. Cartório barrou transação após ordem do ministro André Mendonça. É isso mesmo. André Mendonça pode prender Jacques Wagner, o petista aliado do Lula, por uma operaçãozinha suspeita de 15 milhões de reais. Então, meu bom dia pra você. Agora, hoje eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto, que é explicar pra vocês como que o senador Jacques Wagner, um dos maiores aliados de Lula da história, como ele corre o risco de sofrer uma prisão preventiva por conta de uma manobra que ele fez. Bora lá entender essa história que pode acabar com um petista preso e deixa o seu like aí se você gosta disso. No dia 18 de junho, há um mês, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão contra o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo Lula no Senado, na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que investiga apura propinas lá no caso do Banco Master. Só em espécie acharam com ele 55 mil dólares, 33 mil euros. Leia aqui comigo. Um dia após ser alvo de busca e apreensão da Polícia Federal, um dia depois, o senador Jacques Wagner tentou efetivar a venda de um terreno de 51 mil metros quadrados por 15,8 milhões de reais. A defesa do Jacques Wagner foi então ao cartório de Camaçari para protocolar a escritura para passar o terreno adiante. E só não conseguiu porque a ordem de bloqueio do ministro André Mendonça, que é o relator do caso no Supremo, tinha acabado de chegar lá no cartório, tempinho antes. O terreno, gente, ele tinha comprado lá no ano de 2000 por 28 mil reais, ia sair agora por 15,8 milhões. Olha, gente, eu queria que o Jacques Wagner fosse meu assessor de investimentos, viu? Porque o negócio valorizou 500 vezes. Ou ele é muito bom, ou tem alguma lavagem de dinheiro aí nessa história. Conta pra mim o que você acha. Outra coisa estranha é ele tentar transferir um dia depois da operação da polícia. A defesa nega irregularidades e diz que a negociação começou em 2024. Mas por que a justiça bloqueia bens de quem nem foi condenado ainda? Não é perseguição, isso aqui é garantia. O artigo 91 do Código Penal diz que a condenação criminal gera duas coisas: a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime e a perda em favor da União, ou seja, do governo federal, do produto e do proveito daquele crime. Ou seja, o que o cara roubou não pode ficar com ele. O que o cara roubou tem que voltar para as vítimas dos crimes ou vai para o governo.
E além disso, o patrimônio do réu é usado para reparar os danos que foram causados para as vítimas dos crimes. Por isso, se o investigado esvazia esse patrimônio antes do processo acabar, se ele some com o dinheiro, faz o dinheiro desaparecer, ele está frustrando a aplicação da lei. Ele está impedindo o juiz de fazer a lei valer. E é para isso que existem as medidas que ele chama de assecuratórias, para assegurar, como o bloqueio patrimonial, que o ministro André Mendonça decretou contra o Jacques Wagner. E olha só, no artigo 125 do Código de Processo Penal, ele manda sequestrar os imóveis que foram comprados com aquilo que o crime gerou de dinheiro. E aqui está a joia, olha isso aqui, ó. Ainda que esses valores, a propriedade, já tenham sido transferidos a terceiro. A lei já previu a manobra. Passar o bem para o nome de um outro não limpa o bem. E se mesmo assim o investigado corre para esvaziar o patrimônio, hein? Aí entra em jogo o que eu mais gosto, o artigo 312 do mesmo Código de Processo Penal, que autoriza a prisão para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou, preste atenção, a aplicação da lei penal. Dilapidar o patrimônio debaixo de investigação bate em dois desses fundamentos, a ordem econômica e garantir a aplicação da lei. E depois do pacote anticrime, o parágrafo 2º desse artigo 312 ainda exige que a prisão se apoie em fatos novos ou contemporâneos. E que é algo mais novo ou contemporâneo do que o cara correr para o cartório no dia seguinte à operação da Polícia Federal? Isso é definição de um ato novo e contemporâneo. Mas senador pode ser preso, Deltan? A Constituição, lá no artigo 53, ela diz que o parlamentar ele só é preso em flagrante de crime inafiançável. E a casa dele, o Senado, decide em 24 horas. Só que essa muralha ela já caiu duas vezes, em 2015, com o senador Delcídio do Amaral na Lava Jato, e em 2024, quando a primeira turma do Supremo confirmou por unanimidade a prisão preventiva do deputado Chiquinho Brazão. E aí a Câmara manteve a prisão por 277 a 129 votos, no caso Marielle. O escudo existe, mas olha, ele não é absoluto. Então fica a pergunta que a defesa não respondeu. Se o negócio era tão normal, qual que era a pressa de correr para o cartório no dia seguinte a Polícia Federal bater na sua porta, hein? Se você quer mais análise desse tipo, se quer entender o que acontece no mundo político e jurídico, deixa o seu like, se inscreve, que ajuda o canal a crescer. E agora me conta aí, por que a pressa do Jacques Wagner de vender um dia depois da Polícia Federal? Flávio Bolsonaro foi para cima do Moraes com uma acusação que ninguém faz por puro medo, a de que o Moraes cometeu crime e de que a mulher dele ganhou milhões para fingir que advoga. E o mais grave é a pergunta que o Flávio deixa no fim. E eu já te explico. Bom, num evento do PL em Vitória do Espírito Santo, um dia depois da ampliação das restrições que o Moraes fez ao pai dele, Flávio, Jair Bolsonaro, ele simplesmente diz que o Moraes faz advocacia administrativa e que a mulher dele ganha para fingir que advoga. Só para você entender, a advocacia administrativa é um juiz advogar para alguém. Um juiz, embora não podendo praticar advocacia. Ele está claramente aqui se referindo à intervenção ou possível intervenção do Moraes no caso do Master junto ao Galípolo do Banco Central. Isso está previsto no nosso Código Penal como crime. Está lá no artigo 321, advocacia administrativa. Isso é crime. A fala do Flávio Bolsonaro foi a seguinte, aspas, porque a esposa dele, Moraes, recebe 129 milhões para fingir que está advogando? Ele, Moraes, faz advocacia administrativa e não responde por isso, disse o pré-candidato em sua fala em Vitória. Como eu mencionei, a advocacia administrativa é crime, é o crime de aspas, patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário, no caso de funcionário público, de servidor, como no caso de juiz, ou seja, de ministro do STF. Claro que você, ministro do STF, não pode advogar para alguém. Então, esse é o contexto da fala do Flávio Bolsonaro. Coloca uma pergunta incômoda em relação ao Moraes, coloca uma pergunta incômoda em relação à mulher do Moraes e, sem dúvida alguma, coloca algo na mesa que não está sendo levado adiante por mais ninguém para além do Flávio. Essa pergunta que ele faz, mais ninguém está fazendo por puro medo. As pessoas têm medo do Moraes.
É isso que está na nossa frente, é isso que está diante dos nossos olhos e a gente tenta ignorar. Portanto, meus caros, a pergunta final que o Flávio Bolsonaro deixa nesse evento, um dia depois das restrições impostas ao seu pai, é: por que o Moraes abre investigação contra todo mundo? Por que o Moraes consegue punir todo mundo e ninguém consegue punir o Moraes? E ninguém consegue abrir investigações contra o Moraes? Eu vou te responder essa pergunta que o Flávio deixa no ar, eu vou te responder agora. Mas antes, eu quero que você se inscreva aqui no canal, porque a gente descobriu que mais da metade das pessoas que estão acompanhando diariamente aqui as minhas análises ainda não é inscrita. Pô, se inscreve aí, clica no botão de inscrição, é de graça. Clica e faça parte da comunidade aqui do nosso canal. Bom, muito bem. Por que ninguém age em relação ao Moraes? Ninguém investiga o Moraes? Por que a PGR do Gonê não vai para cima do Moraes com tantos indícios de que realmente ele de alguma forma participou desse caso Master sem poder, óbvio, participar? Várias conversas com o Galípolo, várias reuniões sobre o Banco Master, a sua esposa ganhando sem até agora a gente saber por que ela ganhou do Vorcaro. Enfim, por que ninguém investiga isso? Por puro medo. O medo que o Flávio não teve. A verdade é que as pessoas morrem de medo do Moraes dentro desse país. É impressionante o poder que ele adquiriu e por isso, em razão desse poder, ninguém fala nada, todo mundo tem medo. O próprio Flávio Bolsonaro, ao dizer o que disse, pode de alguma forma ser retalhado, porque você imputar a alguém falsamente um crime, né, é também crime, é o crime de calúnia. Então, a verdade é que as pessoas têm receio da retaliação do Moraes diante do poder que ele possui. O Flávio está arriscando porque é o que lhe resta. A verdade é essa. Não adianta deixarem o Flávio ser candidato se ele não puder dizer que ele é filho do Jair, sem ninguém deixar ele visitar o Jair, sem ninguém permitir que ele seja bolsonarista, porque o que proibiram nas restrições impostas ao Jair Bolsonaro é praticamente proibiram o bolsonarismo de existir, o Jair de existir, o Flávio de ser um candidato que possa dialogar com o pai e com o bolsonarismo. Então o que resta ao Flávio agora é enfrentar esse sistema todo e denunciar o absurdo que está diante dos nossos olhos. Deixa aqui o seu comentário, a gente vai seguir ligadinho nessa história e você vai seguir aqui com a gente. Eu vou te trazer um bastidor agora de um encontro secreto entre Lula e Nunes Marques, regado a uísque no Palácio da Alvorada, que dá o tom, esse encontro, do que vão ser essas eleições. Ali você vai entender se a gente vai ter um jogo limpo ou não nesse ano. Olha a matéria. Um encontro reservado entre o presidente do TSE, Cássio Nunes Marques, e o presidente, supostamente o presidente do Brasil, dizem que ele ainda é, o Lula, no Palácio da Alvorada, consolidou uma aproximação construída discretamente desde o início do governo, regada ao uísque, né? É incrível como eles gostam de um uísque. A conversa ocorreu a pedido do ministro, não foi nem do Lula, a pedido do ministro, e foi considerada benéfica por interlocutores de ambos os lados. Ou seja, tanto Lula mandou dizer aos interlocutores que foi boa, quanto Nunes também mandou dizer aos seus interlocutores que foi boa. E ambos, todos os interlocutores, claro, disseram para a imprensa, porque essa é a ideia. Quando um ministro fala para o interlocutor, é para o interlocutor contar para a imprensa. Então eles quiseram fazer chegar na imprensa que foi bom o encontro secretinho regado ao uísque. Para o chefe, estou lendo a matéria, para o chefe do executivo a relação ganha peso às vésperas das eleições. Claro, para o Lula é muito importante o presidente do TSE estar do teu lado, porque afinal de contas, se você precisa ganhar um jogo, o jogo eleitoral, e não sabe jogar bola, você precisa ser ou dono da bola ou ser muito amigo do juiz. Para não dizer dono do juiz, ser dono da bola, e quando você tem o Estado à sua disposição, você é o dono da bola, ou ser amigo do juiz. Muito bem. Para o lado do Nunes Marques também foi bom, por quê? Porque
Diz a matéria: o diálogo com o Planalto amplia o espaço de interlocução e influência nas discussões sobre temas de interesse do judiciário, incluindo indicações para tribunais. Traduzindo, para o Nunes Marques foi bom, porque o Lula prometeu a ele que as indicações que ele, Lula, fará, seja esse ano, seja no ano que vem, vão passar pelo Nunes Marques, pelo crivo do Nunes Marques. Ou seja, o Nunes Marques é quem vai escolher os próximos nomes para o TSE, ou para o STF, ou para a STJ, enfim, os nomes que estiverem nas mãos do Lula passarão pelo crivo do Nunes Marques. Essa é a moeda de troca. Para o Lula, ele vai ter um amigo na presidência do TSE, para o Nunes Marques, ele vai ter um amigo nas indicações feitas aos tribunais. Gente, é isso que vocês acham que é uma eleição limpa? É isso que vocês acham que é democracia? É isso que vocês acreditam que é valer, que é fazer valer o seu voto? Pelo amor de Deus. Olha o tipo de coisa. E a gente está falando, veja, isso sai no Globo. A gente não está falando que sai num jornal bolsonarista. A gente não está falando que isso é boato. A gente está falando de uma matéria do Globo. Portanto, meus caros, não dá para acreditar que a gente vai ter nesse ano algo diferente do que nós tivemos em 22. Talvez a nossa indignação seja diferente da indignação medrosa ou amedrontada que a gente teve em 22. Mas que eles vão tentar fazer em 26 o que fizeram em 22, vão tentar. Vão e vão mesmo. A última pesquisa da Quest, que inclusive foi a única das últimas 5 pesquisas que colocam o Lula com 8 pontos à frente do Flávio Bolsonaro, as outras 4 pesquisas mostram empate técnico. Mas um dado muito curioso, eu até fiz um vídeo sobre isso, que analisando, né, a pesquisa da Quest, foi exatamente onde que o Lula mais perdeu o eleitorado e onde que o Flávio Bolsonaro mais cresceu. Se você se lembra, foi justamente em pessoas que são beneficiários de Bolsa Família. Curioso, né? Justamente os beneficiários do Bolsa Família. A principal massa que vota no Lula está abandonando o Lula e indo para o Flávio. Flávio ganhou 10% nesse pessoal, que seria em torno de 4 milhões de votos, porque tem 40 e poucas milhões de pessoas que vivem de Bolsa Família no Brasil. E aí, um outro dado curioso. Onde que está a maioria das pessoas que vivem de Bolsa Família no Brasil? Você sabe? Bom, no Nordeste. O Nordeste você tem mais pessoas com Bolsa Família do que com o CLT. Olha que loucura. Esse número, gente, é de partir o coração. Os estados do Nordeste têm mais pessoas vivendo de assistencialismo do que trabalhando. Isso é um termômetro que alguma coisa muito errada está acontecendo. Porque ninguém quer abrir empresa lá, ninguém quer levar comércio, ninguém quer levar uma indústria para lá, porque as pessoas simplesmente não querem mais trabalhar, elas querem viver do Bolsa Família. Então tudo bem, por que eu estou falando isso? É justamente no Nordeste que o Lula está perdendo apoio. E é onde foi o principal curral eleitoral dele, a base eleitoral do Lula no Nordeste. Aí, eu me deparei com esse vídeo aqui, ó. O Nordeste, isso aqui é da Bahia. E a Bahia é o estado mais populoso do Nordeste e é assim, é a coroa do Lula, é a Bahia. É o povo baiano que vota no PT, que normalmente, né, dá aquela vantagem para o Lula vencer nas urnas mágicas do Alexandre de Moraes. Mas eu quero que você assista esse vídeo aqui e veja como que o termômetro da Bahia está mudando. Surgiu uma conta de 15 mil, eu digo, não pago nem a pau, pode botar no onde quiserem. Devo e não nego, pago quando puder. Tá todo mundo devendo aí, meu filho. Não tem pra onde correr, não. Até eu tô devendo. Meu nome tá sujéssimo na praça. A casa você vai pra frente se tiver governo. A gente não tem um presidente cachorro. A realidade é essa. A gente tem que falar. Todos não prestam. Mas o que a gente tá é do pior dos piores. E daí só tem a piorar. Aumento todo dia, a gente não sabe mais o que fazer para vender. E não tem condições de pagar. Aqui, 11 horas da manhã e eu ainda não vendi nada. Tô aqui desde 7. Muita gente faz empréstimo, pega dinheiro emprestado para poder pagar aluguel, pagar uma conta de luz ou água, porque a TV é cara demais. A gente está aqui trabalhando, batalhando pelo pão de cada dia. É trocando dinheiro
para comer, para levar o pão para casa. Caiu muito a vendagem. Meu nome é negativado, também porque eu não tive condição de pagar, e também porque o juro é muito alto. Botaram lá o Banco do Brasil porque disse que é a anuidade do cartão. Aí eu não sabia, paguei pelo limpa-nome, mas não limparam meu nome. Aí, depois de 3 anos, agora surgiu uma conta de 15 mil. Eu digo, não pago nem a pá, pode botar no onde quiserem. Aí eu creio que um dia esse juro vai abaixar para poder eu pagar essa dívida. Sim, quando o Lula cair, os juros vai baixar. Porque ele ofereceu picanha e aquele cabeça de ovo lá também, tudo a mesma miserável. Todos Aí o povo tá acordando, meu amigo. O povo da Bahia tá acordando. miseráveis, a verdade é essa. Ela tá falando do Alexandre de Moraes, aquele cabeça de ovo lá. Cuidado, hein, minha senhora. A senhora vai presa agora, cair no inquérito. Só um milagre mesmo acontecendo. A ganhar na quina, na Loto Fácil. Ou eu compro comida, ou eu pago o banco e morro de fome. O banco é rico e eu fico como? Não tem condições. Eu parei de fazer unha, parei de ajeitar cabelo, me joguei. Não vou ficar agora com fome para pagar banco. Depois meu banco fica lá. Eu quis compartilhar esse vídeo porque é justamente o curral eleitoral que o Lula tá mais perdendo voto. Porque é onde tem mais pessoas que são assistenciadas, né, beneficiárias do Bolsa Família. E é onde ele está perdendo voto, é justamente no Bolsa Família. E aí eu achei estranha essa pesquisa Quest, né? Lula está perdendo voto no seu principal curral eleitoral, mas está ganhando voto em todos os outros. Da onde? Se ele está perdendo voto dos mais pobres, que são aqueles que mais sentem o aumento dos preços, ele vai ganhar voto aonde? Meu Deus do céu! A única pesquisa que colocou Lula 8 pontos na frente. Todas as outras estavam colocando um empate técnico. E a gente vai ter que regaçar as mangas e comprar essa briga. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Não aguenta. Os nossos filhos vão sofrer, os nossos netos vão sofrer com isso. A gente vai entrar num processo de colapso irreversível. Nós já estamos em um. A gente vai ter que trabalhar muito para reverter o que ele já fez. Agora, mais 4 anos, meu amigo, não vai sobrar outra opção. Eu tô vendo o povo indo para Argentina, para Paraguai, para Uruguai, quem tem condição. Os geradores de riqueza, os empresários vão embora do Brasil. Daí quem vai gerar emprego? Não vai sobrar ninguém para gerar emprego. Se não tiver gente trabalhando, não vai ter como pagar a Bolsa Família. Aí o Lula vai ter que começar a cortar a Bolsa Família. Não é isso que a gente quer para o nosso país. Vamos fazer o Flávio vencer e vamos salvar o Nordeste. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Até a próxima!